Na primeira semana que eu saí de casa, eu saí com uma mochila e eu fui por uma ponte. E fiquei lá até escurecer. E aí tentei me jogar. Meu nome é Henrique Penteado, tenho 37 anos, sou supervisor de logística. A partir dos 22 anos comecei a usar droga, né? Eu saía muito para festas com os amigos e a princípio era só uma cerveja, uma bebida de leve. Eles falavam, você é o único careta aqui, entendeu? Você tem que usar um negocinho, porque você com um negocinho você vai se sentir poderoso. Eu acabei que aceitando essa proposta de experimentar. Aí acabei experimentando a cocaína. Na primeira sensação, você se sente poderoso mesmo. Ela dá essa sensação pra você. Só que no final disso, no final de tudo isso, você sente vontade de usar mais. E aí foi que eu comecei a gostar de usar a cocaína. E não passei só a usar em festas. Comecei a usar no dia a dia. No trabalho, na hora do almoço, eu ia na biqueira buscar cocaína. Eu saía todos os dias. E como eu morava sozinho, então eu era o famoso bicho solto. Eu ainda falava isso para os meus amigos. Sou bicho solto. Eu achava que eu estava arrasando, que eu estava arrebentando. Mas eu estava sendo arrebentado, porque eu comecei a ficar dependente da droga. Eu comecei a gastar meu salário. Eu comecei a vender coisas dentro de casa. Roupas, tênis. Para poder usar. Só que aquilo foi acabando comigo, porque vai acabando com a sua saúde, você não dorme, sua saúde mental. Eu parei de comer. E aí ia trabalhar virado. E aí o que aconteceu? Eu comecei a procurar pessoas que iam me ajudar nesse sentido. E aí eu comecei a guardar munição dentro de casa para obter dinheiro. Bati em pessoas, agredi pessoas. Entendeu? Levei pessoas para ser julgadas no crime. E aí quando eu chegava dentro de casa, me batia aquele remorso, aquele arrependimento. Arrependimento não, né? Porque quando você se arrepende, você para de fazer. Batia aquele remorso. Foi então que, nesse período, eu conheci a mãe dos meus filhos, né? Começamos a namorar. E aí foi quando eu joguei limpo com ela. Eu falei toda a verdade pra ela. Eu falei, ó, já fui... me envolvi com crime, tô perdido, tô usando droga. E contei também que minha mãe tinha uma fé, tudo. A gente nasceu em berço evangélico, porém eu não exercia essa fé. Eu cheguei a frequentar um tempo, né, a Igreja Universal. E aí eu expliquei pra ela sobre isso. Eu fiquei 2 anos na igreja e me afastei com 22 anos. Foi o período que a minha mãe faleceu. Dentro de mim havia sempre um desejo de voltar, né? Uma vontade, mas eu não tinha forças. O pecado te acusa. As coisas que você faz te acusam. E faz você distorcer tudo na sua mente. Ah, você vai chegar lá na igreja, eles vão te acusar. Vão te olhar. E aí você imagina que você tem lepra, você é um leproso. E quando eu deitava a cabeça no travesseiro, eu sentia a falta de falar com Deus. Eu sentia a falta de cantar um louvor. Eu sentia a falta de um domingo de manhã, de uma quarta-feira. Mas eu não tinha forças. Nem sequer para abrir a boca e falar, Deus, me perdoa. Eu preciso de ajuda, eu não tinha forças. Eu contei tudo para ela. A princípio ela não gostou muito, porque ela não gostava da Igreja Universal. Ela me falou, eu até concordo que a gente precisa mudar, que você precisa se libertar, eu também preciso. E se for para ir na Igreja Universal, eu posso até ir com você, mas só para te agradar. Nesse primeiro dia, eu lembro que eu sentei nos últimos bancos da igreja com vergonha, totalmente envergonhado. Mas eu nunca vou me esquecer de uma palavra que o pastor falou naquele dia. Ele falou, às vezes, você sentou no banco da igreja aqui e as pessoas não dão nada para você. Mas se você está aqui é porque Deus está te dando uma oportunidade de mudar. Aí aquilo ficou dentro de mim. E nesse período ela começou a pegar firme, ela começou
a buscar, ela começou a mudar. Eu voltei para a igreja com ela. Só que o meu pior momento foi quando eu já estava casado com ela. Eu era inconstante. E essa inconstância me prejudicava. Eu achava que eu estava com o pé na igreja, mas eu estava com os 2 pés no mundo. E eu era só um religioso que ia de domingo para a igreja. E aí, nesse período, no meu trabalho, eu conheci uma moça. E aí comecei a deixar me levar pela conversa, me tratava bem, tudo. Aí eu acabei traindo ela com essa moça. E inúmeras, né, traições, rede social. Cheguei a confessar para ela. E aí a gente acabou terminando, eu saí de casa. E aí foi o meu fundo de poço, porque aí começou tudo a dar errado. Na primeira semana que eu saí de casa, eu saí com uma mochila e eu fui por uma ponte, né? Uma ponte onde passa vários carros embaixo. E fiquei lá até escurecer. E aí tentei me jogar. Quando eu fui tentar me jogar, veio uma voz no meu consciente e falou assim: não faz isso. Não faz isso. Se você morrer agora, você vai pro inferno. E você sabe muito bem disso. Eu sou teu Deus. Me dá uma oportunidade. Aí naquele momento, eu caí em si. Aí eu sentei naquela ponte e comecei a chorar. E passou um filme na minha cabeça de tudo que eu fiz. Das inúmeras oportunidades que Deus me deu. E das vezes que eu deixei Ele de lado, que eu virei as costas. E aí eu entendi que o vilão não era Deus, o vilão era eu. Que Deus nunca virou as costas para mim. E aí então realmente, de fato e de verdade, eu falei: não, eu vou mudar de vida. Eu não quero mais isso, eu não quero isso para mim. Eu não quero mais sofrer. Porque eu estava sofrendo e eu estava fazendo as pessoas ao meu redor sofrer. Comecei a me afastar de amizades que me levavam a usar droga. E comecei a me envolver com as coisas de Deus. Comecei a ir para a igreja. Comecei a ir para a igreja de segunda, comecei a ir para a igreja de terça, comecei a ir para a igreja de quarta, comecei a ir para a igreja de quinta. Estabeleci uma comunhão com Deus. Estabeleci um momento com Deus, ler a Bíblia. E aí eu falei: poxa, eu vou me batizar nas águas. Cheguei no pessoal: pastor, vou me batizar nas águas. Me batizei nas águas. E nesse período, o pastor ele falava: você não adianta se batizar nas águas se você não tiver o Espírito Santo. Porque não adianta você achar que você vai mudar de vida se você não tiver Deus dentro de você. O Espírito Santo é uma fonte. As pessoas que não têm Espírito Santo, elas estão sedentas. Mas as pessoas que têm Espírito Santo, ela é a própria fonte. E isso me chamou muita atenção. Eu falei: poxa, eu estou sedento. Quantas das vezes eu fiquei sedento de algo tão precioso que eu não sabia que era o Espírito Santo, e tentei preencher esse vazio com droga, com mulheres, com fama, com status. E naquele momento até preenchia momentaneamente, mas depois se acabava e eu ficava vazio. Mas o Espírito Santo, ele vai me preencher eternamente, porque eu vou se tornar a própria fonte. E aí nesse período eu me santifiquei, eu me fortaleci. E eu me lembro até hoje que eu cheguei na igreja numa quinta-feira à noite, terapia do amor. E eu fui na terapia do amor. E aí o pastor reservou um momento e falou: agora a gente não vai falar de amor, a gente vai buscar o Espírito Santo. Você que não tem o Espírito Santo, vem aqui na frente. Aí eu fui lá na frente e falei para Deus: ó Deus, eu estou cansado. Como é que o Senhor quer me usar e eu não tenho o teu Espírito? Como é que eu vou falar do Senhor para uma pessoa se eu não tenho o teu Espírito? Eu vou estar mentindo para essa pessoa. Eu vou estar pior que essa pessoa. Meu Deus, eu não aceito sair daqui sem o teu Espírito. Ou o Senhor me batiza hoje, ou então o Senhor pode me matar aqui nesse local. E aí veio aquela certeza dentro de mim. Veio aquela voz dentro de mim: eu sou contigo, eu te escolhi. Eu te escolhi. E através da sua vida, eu vou salvar muitas vidas. Só creia. Aí eu senti aquela certeza dentro de mim. Eu não senti mais nada, não senti emoção, não senti vontade de chorar, não senti vontade de dar risada. Eu senti uma força dentro de mim. Eu senti uma força que eu nunca senti em toda a minha vida. E junto com aquela força, uma paz. A gente quer sair e gritar para todo mundo. Fala: olha, eu recebi o Espírito Santo. Olha, esse Deus é maravilhoso.
Você passa a entender, você passa a enxergar o que Jesus enxerga. Você passa a enxergar como alma. E aí dali pra frente tudo começou a andar. Mas não foi fácil. Aumentou as perseguições. Pô, você é agora da igreja? Você dá oferta lá também? Igreja de ladrão, tudo. Você começa a ser perseguido. Mas o Espírito Santo ele te dá uma força, ele te dá uma convicção. Ó, você vai ter aflição, você vai passar por guerra, você vai passar por luta. Mas ele vai estar com você em todas as aflições, todas as guerras. Ele não vai te abandonar. Ele vai estar contigo. E foi o que aconteceu. Ele esteve comigo e está comigo em todas. A primeira mudança foi tirar essa inconstância. Eu era uma pessoa inconstante, duvidosa. Deus me deu firmeza, Deus me deu responsabilidade, disciplina. O Espírito Santo dá isso. Mudou o meu caráter, porque eu fazia muita coisa errada. Falei, nem que eu pague o preço, falando a verdade, mas eu vou fazer o certo. Eu tenho paz. Eu tenho paz. Pode estar acontecendo o que for. Pode acontecer a guerra que for. Eu durmo e acordo em paz. E hoje, graças a Deus, eu faço parte do sócio educativo. Eu levo o meu testemunho nas unidades, nas Fundação Casa, quando eles falam assim, mas qual é a garantia que eu vou mudar de vida? Eu olho para ele e falo, eu já fui você. Eu já estive no seu lugar. Eu achava que eu era o bom. Mas hoje eu sei quem é o bom. Eu sei quem pode fazer algo por você. O Espírito Santo. Ele é tudo. Ele mudou minha vida. Ele mudou o meu eu, ele mudou meu caráter. Ele é tudo para mim. E eu quero ele para sempre. Quero morar com ele na eternidade. É a alegria da minha salvação. É a certeza